Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, nosso sermão da semana anterior. 1 Coríntios, capítulo 10, nós hoje vamos ler do verso 13, ou melhor dizendo, do verso 12 ao verso 22, porém, nós estamos seguindo aquilo que nós iniciamos na semana passada, falando sobre aprendendo com os que nos antecederam na fé. E hoje nós vamos ler então 1 Coríntios 10, do verso 12 ao verso 22, lembrando que nós paramos no verso de número 12. Todos acharam? Leamos então a palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos acompanham atentamente. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez nesse instante e rogar, pedir a Deus que fale ao nosso coração. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua casa, reunidos para aprender tua palavra, e pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha aplicar a tua palavra ao nosso coração, nos fazer entender a tua palavra. Para o louvor da tua glória nós oramos. Amém e amém. Na semana passada nós falamos sobre aprendendo com os que nos antecederam na fé. Em primeiro lugar, nós vimos que é preciso aprender com esses irmãos que nos antecederam na fé, para que nós não venhamos repetir os mesmos erros que eles repetiram. Falamos então sobre a maneira como que Paulo introduz esse capítulo número 10, olhando para o Antigo Testamento, para o período em que os irmãos saíram do Egito e foram rumo à terra prometida. Segundo lugar, nós vimos que é preciso aprender com os que nos antecederam na fé, para que nós não venhamos cobiçar o que é pecaminoso. E aí nós tratamos aqui sobre a cobiça lá no passado, lá no Antigo Testamento, onde esses irmãos cobiçaram as comidas do Egito, mesmo estando libertos por Deus e caminhando para a nova terra prometida, quando esses irmãos cometeram todo tipo de imoralidade e abusaram da paciência de Deus, quando inclusive disseram que estavam fartos do pão ou do maná que vinha do céu. Terminamos então falando que estes irmãos também murmuraram contra Deus no deserto, e é exatamente o que o capítulo 10, verso 1 ao verso 11 vai falar, quando menciona que eles não deveriam ser idólatras, quando eles não deveriam praticar imoralidade, quando eles não deveriam colocar o Senhor à prova, nem murmurar contra o Senhor. Finalizamos então no verso 12, quando Paulo traz aquela famosa exortação a todos nós: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. O texto de hoje é a partir do último verso da primeira perícope, verso 13, quando Paulo então menciona: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Depois de observarmos como que aqueles irmãos cobiçaram o que é pecaminoso, chegou a hora de nós falarmos que é preciso aprender com os que nos antecederam na fé, para nós não desafiarmos ao Senhor. E a respeito disso, nós vamos perceber que o verso 9 e o verso 13 possuem uma íntima relação.
O verso 9 vai dizer: não ponhamos o Senhor à prova. E o verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Aqui nós vamos perceber claramente como que Paulo fecha esse quadro, esse bloco de recomendações, com uma advertência para todos nós. E nessa advertência, Paulo vai utilizar 4 versículos que fornecem a aplicação de tudo que ele vem falando anteriormente. E essas advertências são seguidas de uma palavra de encorajamento. Paulo adverte os irmãos para não colocar o Senhor à prova, para não murmurar. Também exorta esses irmãos a respeito dos últimos tempos. Nós vemos o tempo do fim, eu falei sobre isso, e para que aqueles que estão em pé vejam que não caiam. Ele então traz a ideia, ou a palavra final, dizendo que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Aqui Paulo vai falar da tentação que não está fora da capacidade humana de suportar. Ou seja, Paulo vai dizer: vocês vão ser tentados, e essa tentação ela é humana, porém, vocês nunca serão tentados além da capacidade que vocês suportam. Segundo, Paulo vai dizer: Deus promete livrar vocês da tentação e promete também limitar a intensidade dessa tentação. Por isso que diz assim: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Nós passaremos pela tentação, mas Deus limita a intensidade dessa tentação, porque Ele é fiel e pode dar apoio ao que é tentado. Para que então Paulo venha dizer que, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento aos que são tentados. Veja como que Paulo trata agora sobre aqueles que são tentados e, ao mesmo tempo, por Deus, eles são livrados. E essa ideia de aquele que está em pé, veja que não cai, e a tentação com o livramento que vem da parte de Deus, está interligado com o contexto que Paulo está trabalhando aqui, que é o contexto da igreja de Corinto sendo tentada a ir aos templos pagãos, a adorar aqueles ídolos. E nessa tentação, então, o apóstolo Paulo vai trazer como que muitas vezes nós olhamos para o pecado e o encaramos como sendo algo natural. Paulo, então, vai nos trazer algumas recomendações, mostrando-nos que quem nos tenta é o diabo. E Deus é aquele que nos prova. Toda provação, ela tem um fim proveitoso. Por isso que nós dizemos, e nós encontramos tantos textos na Bíblia, que o próprio Deus prova o seu povo. Lá em Êxodo 16, que foi um dos textos que Paulo mencionou aqui, no capítulo 10, ou ele tirou as inferências, as ideias do capítulo 16 de Êxodo e jogou aqui no capítulo 10 de Coríntios. Nós temos um momento onde Deus mandou o maná, e nós falamos sobre o maná, e lá o texto vem dizendo assim: cada pessoa deverá colher 2 gômeres por dia, era a porção suficiente para cada pessoa, não mais, para que eu ponha à prova quem anda na minha lei ou não. Ali em Êxodo 16 fica claro que o propósito de Deus provar o povo na confiança a ele era benéfico, para que esse povo fosse exercitado na fé. Então, toda provação, ela é benéfica. Paulo mesmo vai relatar inúmeros momentos da sua própria vida, da sua própria jornada, onde ele foi demasiadamente provado pelo Senhor, para o seu próprio benefício. Deus nos prova para que depois sejamos aprovados. A tentação, no entanto, ela é contrária à aprovação. A aprovação, ela visa nos aprovar. Ela visa nos apurar, como que uma prata sendo apurada no fogo. Como que um ouro ainda contaminado por outros metais e por terra, ele é levado ao fogo para ali ser purificado. A provação, ela tem esse propósito. A tentação, não. A tentação, ela tem um fim negativo, ela visa nos derrubar, nos desaprovar. Então, a tentação é para que haja queda, a aprovação é para que haja levantamento. E Paulo, então, vai abordar esse aspecto aqui, de que quando nós formos tentados, nós seremos pelo Senhor sustentados e livres da tentação. Mas acontece que, às vezes, nós queremos ficar livres da prova e libertos do problema. E aqui nós temos uma grande diferença entre ser provado e entre ser tentado. Por quê?
Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Nem também impediu que Pedro fosse preso. Mas veja que, mesmo Deus não impedindo a provação destes servos dele, em todas as provações o próprio Deus proveu o livramento. Então, ainda que Deus não nos impeça de sermos provados ou até mesmo tentados, Ele é o Deus que providencia todos os meios para sermos livres, libertos, para sermos supridos em meio a toda provação ou até mesmo em toda e qualquer tentação que venha à nossa vida. Por isso que aqui nós temos uma recomendação de Paulo que está muito interligada com a oração do Pai Nosso, que nós vamos ler no final da nossa mensagem, que é quando o próprio Cristo nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre da tentação. E uma coisa, irmãos, é nós orarmos pedindo que Deus nos livre da tentação. Tentação essa que virá a absolutamente todos nós quando estivermos fazendo os nossos trabalhos normalmente. Mas uma coisa é pedir que Deus lhe livre da tentação que poderá vir sobre a sua vida quando você estiver fazendo aquilo que é rotineiro na sua vida. Outra coisa é você pedir que Deus livre de todo mal, da tentação, quando você mesmo intenciona, procura, vai até o lugar onde certamente você será tentado. Então, deixa eu explicar isso aqui. Você está no seu trabalho, você está em sua casa, fazendo suas atividades diárias, realizando seu trabalho diário, e de repente você é tentado em alguma coisa. Essa tentação, ela veio até você sem que a você procurasse. E aí Jesus diz assim, ore. E na oração que ele ensina, ele termina dizendo, livra-nos, livrai-nos da tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Nós somos encorajados a buscarmos livramento no Senhor quando as tentações nos vierem. Mas isso, irmãos, não serve para aqueles que procuram a tentação. Então você sai de sua casa, você sai de seu trabalho, e você sabe que você tem uma fraqueza muito grande com jogo, ou você tem uma fraqueza muito grande com bebida, ou você tem uma fraqueza muito grande com mulher, ou você tem uma fraqueza muito grande com poder. E aí você sai do seu trabalho e fica rodeando a banca de jogo. E aí você sai do seu trabalho e fica se reunindo com aqueles amigos que estão bebendo. Você sabe que a sua fraqueza é a bebida. E aí você vai procurar os amigos que gostam de beber, que se reúnem para beber, para ficar em bate-papo com eles. Você está procurando a tentação. Você está dando vazão ao diabo. E a Bíblia diz, fugir do diabo, ou resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não entenda que a oração do Pai Nosso e a recomendação de Paulo, que Deus proverá livramento quando vocês forem tentados, se aplica a você procurar a tentação, e quando chegar lá, você ficar, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Não procure a tentação. Aqui a Bíblia fala sobre a tentação que nos vem. Você não procura, ela vem igual problema na nossa vida, irmãos. Ninguém procura problema. Mas pode ter certeza que eles vão chegar sem pedir licença, sem bater a porta, sem aviso prévio. Eles chegam. Você não procura, mas eles vêm. E Deus graciosamente provê para nós a saída para os nossos problemas. Outra coisa é quando nós mesmos saímos e procuramos o problema. E a Bíblia traz uma lição muito interessante, né? Que é como um indivíduo que vê um cão raivoso passando pela rua e vai pegar-lhe pelas suas orelhas. Veja como o homem se mete em astúcia. E Eclesiastes vai dizer, inclusive, isso, que Deus fez tudo por perfeito, porém o homem se meteu em astúcias. Nós devemos crer que o livramento, que a provisão de Deus para as nossas tentações, para as nossas provações, elas virão. Mas é preciso que a gente entenda que nós não devemos colocar o Senhor à prova. É o que o versículo 9 diz. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Então não provoque o Senhor. Lembra dos textos que nós lemos semana passada? Quem não estava presente, depois volta lá no YouTube e assiste. Nós falamos daquele caso, quando uma praga começa a invadir o arraial do povo de Deus, lá em Números 22. Mais de 23 mil pessoas, 24 mil pessoas já tinham morrido por causa daquela praga. E um homem de Israel vai lá entre os midianitas, pega uma mulher
dos amalequitas, e traz aquela mulher para ter relação sexual com ela, passando de frente à congregação do Senhor. Um monte de gente morrendo por causa da desobediência a Deus, e um homem atrevidamente vai lá no arraial do povo que não fazia parte do povo de Deus, traz uma mulher para ter relações sexuais com ela. Deus permite então que um dos homens que ali estavam pegasse uma lança e atravessasse no meio tanto o homem quanto a mulher que estavam tendo um relacionamento sexual. Deus pune, e Deus não imputa culpa ao que faz isso, muito pelo contrário. Diz que ele fez isso pelo zelo ao nome do Senhor. Então veja, a Bíblia é clara em nos mostrar que Deus é o Deus de livramento, é o Deus de provisão, é o Deus que nos socorre em nossas fraquezas, mas que nós não devemos procurar a tentação, nem procurarmos os problemas, porque isso é provar ou colocar o Senhor à prova. Lembre que o diabo faz isso, né? O diabo tenta Jesus Cristo após 40 dias. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá. Mas lança-te daqui, porque está escrito que os teus anjos darás ordens a teu respeito, e eles te sustentarão, aí sim, mas ao teu Deus não tentarás. Então, não ponha o Senhor à prova. Não desafie ao Senhor. E essa nos é a recomendação dada no versículo 13. Não vos sobreveu tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É possível suportar as tentações, sabendo que o nosso Deus está presente ao nosso lado. Mas além disso, e eu vou voltar ainda para esse aspecto da tentação no final, observe que Paulo agora vai tratar sobre algo do verso 14 ao verso 22, que aparentemente está um pouco desconexo com a tentação do verso 13, que é quando ele diz assim, portanto, e a ideia aí é, diante do que eu estou falando, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ora, Paulo está tratando sobre a tentação, depois fala da idolatria e entra na ceia do Senhor. Assunto esse que ele vai falar no próximo capítulo. Capítulo 11 é o texto que fala da ceia do Senhor. Mas o que é que Paulo agora quer ilustrar com tudo isso aqui? Lembre mais uma vez o seguinte contexto. Os irmãos de Corinto estavam acostumados a ir aos templos pagãos. E nos templos pagãos, o que é que se fazia? Sacrifício de animais. E ali havia muita comilança, muita comemoração. Paulo vai dizer anteriormente, lá no capítulo 8, que o alimento ao ídolo não é nada. Você, como crente, não vai ser contaminado se receber na sua casa um pedaço de carne que de repente foi morto, ou de um animal que foi morto por alguém que fez algum tipo de consagração. Após feita a oração, diz a Bíblia lá, que tudo é consagrado e santificado. Porém, Paulo agora vai trazer uma outra situação. O fato de nós termos liberdade não quer dizer que nós vamos procurar fazer aquilo que pode nos levar a cair. É quando ele vai falar sobre a idolatria e o cálice da bênção. Qual é a situação aqui agora que o apóstolo Paulo vai trazer? Ele já havia advertido os coríntios, no capítulo 6, verso 16 ou 18, a fugirem da fornicação. Só que agora ele vai exortar os irmãos a fugirem da idolatria. Então, nós precisamos aprender com os nossos irmãos, com aqueles que nos antecederam na fé, para que nós também não venhamos cair em idolatria. E veja que a idolatria é um tema presente nesse capítulo, porque o verso 7 diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. E nós já vimos qual foi o texto em que a idolatria aconteceu lá no passado, na semana anterior. E aqui no versículo 14, de novo, Paulo vai dizer, fugir da idolatria. Não vos façam idólatras e fujam da idolatria. Dois aspectos da idolatria que o apóstolo Paulo aborda aqui. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar que a idolatria ela é inconsistente. O que é que isso significa? Que sacrificar a um ídolo é entrar em comunhão com ele. Portanto, ainda que eu e você tenhamos liberdade para comermos de tudo, independentemente de onde tenha vindo, nós não devemos, de maneira alguma, entrarmos em comunhão com os ídolos. E aqui Paulo vai tratar sobre um assunto
muito importante, ainda hoje, para os nossos dias. Porque Paulo vai então dizer o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, e esse é o próximo sermão do capítulo 11, e celebramos a ceia do Senhor, o que é que isso significa? Nós bebemos do suco de uva, comemos um pedacinho de pão, o pouco de suco de uva e o pouco de pão que nós comemos, em si, não são nada, até porque nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Doutrina essa que é o catolicismo romano, que quando você coloca na boca a hóstia, ela se transforma automaticamente no corpo de Cristo. Por isso que você não pode mastigar a hóstia. Nós não cremos assim, porque a Bíblia não diz que o corpo e que o cálice se transformam. Apenas diz que eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Até porque, se transformasse em corpo e sangue, nós poderíamos de fato estar passivos da acusação que muitos já fizeram, que os cristãos eram canibais, porque eles diziam comer do sangue, beber do sangue e comer do corpo de Cristo. E alguns no passado já disseram assim: esse povo é canibal. Não é essa a ideia que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Porém, ainda que o cálice em si seja apenas um símbolo e o corpo em si, o pão em si, seja apenas um símbolo, nós temos todo cuidado no manuseio desses elementos no momento do culto e no oferecimento desses elementos no culto. Por isso que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Nós não podemos sair distribuindo pelas ruas a todo mundo. Porque aqueles que devem participar da ceia devem participar conscientemente. Vez por outra tem alguém que não é crente, que nos visita, que foi batizado numa igreja herética e que vai lá e pega do pão e pega do cálice. Quando eu tenho proximidade com o indivíduo, eu costumo repreender e dizer: não faça isso. Mas algumas pessoas fazem conscientemente, dizem assim: não, eu vou participar. Até pessoas descrentes. A Bíblia diz assim: aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue está fazendo o quê? Comendo e bebendo juízo para si. Eu não posso impedi-la se ela deseja fazer, mas certamente, se ela faz indignamente, sem participar da comunidade, ela vai ser pelo Senhor julgada, não é por mim. E aí veja que coisa interessante que o apóstolo Paulo aqui aborda. Versículo 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que é que ele está dizendo? A igreja do Senhor se reúne em muitos membros, cada um pega o seu pedacinho de pão, cada um pega o seu pouquinho de vinho, de suco de uva e participa. Mas quando todos fazem isso, é como sendo um só pão e um só sangue, um só corpo e um só sangue. Paulo está dizendo: todos os que estão participando da celebração estão incluídos nela e ao Senhor estão fazendo. Até mesmo aqueles que vêm de fora e não creem no que nós cremos, mas por estarem aqui no momento que nós estamos fazendo isso ao Senhor, estão debaixo daquilo que nós, estão debaixo da fé que nós aqui estamos expondo. E aí Paulo vai fazer a seguinte conexão. Versículo de número 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que é que Paulo vai dizer agora? Irmãos, ainda que vocês tenham liberdade para comer, para irem na casa dos amigos de vocês que são descrentes, tenham muito cuidado ao quererem fazer isso indo ao templo deles. Porque ainda que o sacrifício não seja nada e o ídolo não seja em si nada, quando você se dirige àquele local, na celebração deles, o que é que você está fazendo? Se tornando participante daquela celebração. E aí deixe-me explicar ainda mais o porquê que nós, crentes, devemos ter muito cuidado com algumas celebrações religiosas de outras religiões
que expõem uma outra fé. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Não é costume se disciplinar pessoas que estão indo a outras cerimônias religiosas, mas eu estou dando conhecimento a vocês há muito tempo, para que em breve eu comece a fazer isso aqui também. Quando você participa de uma cerimônia religiosa, onde um sacrifício é feito a outro Deus, não pense você que você está excluso daquela celebração, porque a sua intenção não é ir ali adorar. Veja, ninguém começa desviando o olhar da sua esposa, pensando ou intencionando adulterar com a sua mulher. Ninguém começa a comer doce excessivamente, intencionando ficar diabético. Ninguém começa a comer pão e massa demais, intencionando ficar obeso e com sérios problemas de saúde. Ninguém intenciona começar a fazer alguns desvios perigosos e não sofrer alguma consequência. Veja, tudo aquilo que é pecaminoso que a gente começa fazendo sem intenção de algo maior acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Por quê? Nós estamos procurando. E veja que Paulo vai trazer isso agora aqui, porque a grande questão que muitas vezes nós levantamos é: pastor, mas não é minha intenção, certo? Mas Paulo não está preocupado com a intenção dos irmãos que vão lá. Paulo está dizendo: se você vai, você está sendo participante da celebração aos ídolos. Então, acaba com esse negócio de, não, mas é porque é missa de sétimo dia de minha mãe, de meu pai. A minha intenção não é ir ali adorar. Eu só estou indo em consideração à família. Não é sua intenção. Mas a sua ação está sendo para o Senhor abominável. E eu quero lembrar você um texto, se você puder, abra, de 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, onde alguém sem intenção mal comete o pecado do mesmo jeito. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22. Deixe-me ler do verso de número 14. 1 Samuel 15, do verso 14 em diante. Diz assim um texto. Então disse: que barulho, pois, de ovelhas é este que nos ouvidos, nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul de Amaleque: os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja, aqui nós temos o seguinte contexto: Deus manda Saul para que ali
ele esteja em guerra, e de fato Deus havia mandado isso, eles venceram a guerra, porém eles tomaram dos animais, daquelas cidades que eles haviam guerreado e vencido, e trouxeram. E o pior então acontece, que é quando o próprio Saul começa a sacrificar os animais que foi trazido de outros povos ao Senhor. Por causa disso, então, diz-nos o texto que quando Samuel chega, ele repreende a Saul por causa daquilo que aconteceu, e então questiona: será que Deus se agrada mais em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Rebelião é a mesma coisa de feitiçaria. E obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Veja, a intenção de Samuel não foi má. Ele apenas queria ofertar ao Senhor o melhor dos animais dos povos que eles haviam vencido. Só que aí Samuel chega e diz assim: Saul, ainda que a sua intenção seja boa, obedecer a Deus é melhor do que o sacrifício. E aí Paulo vai tratar, em 1 Coríntios capítulo 10, que aqueles que vão até o templo pagão, participar das celebrações dos pagãos, por mais que não tenha a mínima intenção de adorar os deuses pagãos, por estarem ali, na celebração, na adoração que os outros estão fazendo a mesma coisa que fazem na sua igreja quando se reúnem para tomar a Santa Ceia. Assim como nós participamos de um só pão, de um só corpo, e nos unimos por causa ou por meio deste rito que é a ceia do Senhor, aqueles que vão nos templos pagãos e participam dessas celebrações estão se unindo a quem? Aos demônios, por meio do rito que está ali sendo praticado. Então, não pense você que é uma coisa de só menos você participar de certos tipos. Ah, mas é só uma celebração qualquer. Paulo deixa muito claro que há demônios que se fazem isso. Mas o texto prossegue. Verso 19. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis o que, irmãos? Associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acaso provocaremos zelo no Senhor? Veja que dura exortação que o apóstolo Paulo faz aqui. A idolatria ela é inconsistente, toda cerimônia religiosa envolve comunhão com objeto de culto, toda celebração religiosa, toda cerimônia religiosa, ela envolve comunhão com objeto de culto. A idolatria, ela é demoníaca, então não enxergue a idolatria como sendo uma coisa de somente, não, é só um ídolozinho que ele é apegado. Não, a Bíblia é muito clara em dizer sobre a idolatria. O ídolo em si não é nada, mas o que está por trás do ídolo é demônio. A adoração ao ídolo não é nada, mas a quem é direcionada a adoração? Aos demônios. É os demônios que se escondem por trás dos ídolos. No final das contas, todo culto, toda cerimônia religiosa que não é dirigida a Deus, ela é dirigida a outro ídolo. E quem é que está por trás do ídolo? Demônio, né? Paulo vai dizer: eu não quero, irmãos, que vocês sejam sócios de Satanás. Não vos associeis ao demônio. Então, não enxergue isso como sendo uma coisa de só menos. A idolatria, Paulo vai dizer, no verso 22, ela ofende a Deus. E veja que palavra curiosa Paulo vai usar. Ou provocaremos zelos no Senhor. Lá no Antigo Testamento, em muitas passagens, Deus vai dizer que Israel se tornou adúltero. Vós adulteraste. Deus vai, inclusive, ilustrar o adultério de Israel com o casamento de Oséias e uma prostituta. Quando Deus diz: vai, toma uma mulher adúltera e se casa com ela. Aquilo foi um escândalo nacional. Profeta, homem de Deus, se casando com uma prostituta. E diz a Bíblia que o profeta, mesmo casado, a mulher do profeta saía
para ter relações sexuais com outros homens. E o profeta ficava indo atrás dela, para trazê-la. Até que uma determinada passagem nos diz que o profeta a levou ao deserto para lhe apresentar o amor. Veja que Deus estava fazendo isso para com o seu povo. Deus é um marido fiel. A igreja é a sua noiva, e o Novo Testamento vai tratar muito claramente sobre isso. Mas a igreja é uma noiva corrompida, é uma noiva adúltera, que tem manchado as suas vestes com adultério. Como que esse adultério é visto? No Antigo Testamento, por meio da idolatria. No Novo Testamento, a mesma coisa. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí Paulo termina dizendo, provocaremos zelos no Senhor? Qual é a ideia provocaremos zelos no Senhor? A ideia de zelo é a ideia de ciúme. Só que a Bíblia utiliza mais a expressão zelo porque a palavra ciúme em nossos dias é uma palavra que está sendo mal interpretada. Está ligada a um ciúme exagerado, exacerbado, a um ciúme doentio e idólatra. O zelo não, a palavra zelo ela é mais adequada ao que Deus sente. É bem verdade que às vezes pode aparecer que Deus tem ciúme do seu povo, mas entenda, sempre que aparecer Deus tem ciúme do seu povo, isso está ligado ao zelo que Deus tem pelo seu povo. Quando Paulo diz assim, vocês estão provocando o zelo no Senhor. A igreja de Corinto, quando ia aos templos pagãos, participar da celebração dos pagãos, estavam fazendo com Deus como que uma mulher faria ao trazer para a mesa de sua casa os seus amantes, para que o seu marido, ela e os seus amantes participassem do mesmo pão. Paulo diz então, não faça isso. Vocês estão provocando o zelo de Deus. Qual é a última pergunta que ele faz? Somos acaso mais fortes do que ele? Qual é a ligação aqui agora? O que é que um marido com ciúmes de sua esposa e com zelo pela sua esposa faz? Naturalmente, a sua indignação o leva a ter atitudes extremas. Feminicídio sempre foi condenado nas Escrituras Sagradas, mas não é novo. A história de casais, a história de casamentos que foram destruídos por conta de um adultério, de uma traição, de um ciúme, ela é muito antiga. E normalmente, os piores casos, as piores tragédias aconteceram porque foi gerado um ciúme. E um ciúme exacerbado provocou também uma atitude exagerada. Eu não estou dizendo que isso é certo, não. Nada disso é certo. Só que Paulo vai ilustrar algo que já é antigo para dizer àqueles irmãos, vocês estão provocando zelo no Senhor. E vocês acham que vocês são mais fortes do que Ele? Deus é o marido da sua igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ele é um marido fiel. Ele é um marido puro, santo, limpo. Ele é um marido que se sacrifica pela sua igreja, pelo seu povo. E vocês estão agindo com ele infielmente. Vocês estão agindo com ele de maneira adúltera. E ele, por mais que seja limpo, puro, mas ele também é justo. Ele não tolera o pecado. Vocês acham que vocês são mais fortes do que ele? Paulo está dizendo, cuidado, porque Deus pode se vingar de vocês. E se Deus se vingar de vocês, ai de vocês se ele fizer isso. Perceba, Paulo vai tratar da idolatria como sendo algo demoníaco e que ofende a Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos brincar nem com a tentação, nem também com a idolatria. Então, aqui, algumas palavras, algumas aplicações finais para cada um de nós. O crente não pode se tornar participante da comida do Senhor e participar da comida oferecida aos ídolos. Eu tratei aqui o capítulo 8, onde eu apresentei um caminho que aparentemente é contraditório, mas entenda, o apóstolo Paulo diz, nós somos livres. Se você vai no mercado comprar carne, por causa da sua consciência, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar perguntando isso. Veja, o verso 29, Paulo vai tratar sobre isso, né? 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. De novo ele vai falar sobre isso. Versículo 25, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. O que é que Paulo está dizendo?
A carne vendida lá no mercado, que veio lá do templo pagão, sacrificada ao ídolo, e o que o rapaz vai vender no mercado agora, você vai comprar dela. Mas você não pergunta de onde veio. O motivo de sua consciência. Então, você vai lá na Bahia, estão vendendo um acarajé, você não vai dizer, ô minha senhora, a senhora faz parte dos terreiros, a senhora costuma bater tambor, a senhora costuma fazer esse acarajé aqui, a senhora oferece a quem? Se você está com vontade de comer acarajé, você come o acarajé, mas não carece você perguntar esses detalhes, porque a probabilidade de ter sido oferecido é muito grande. Pode assim, mas por causa da consciência de vocês, não pergunte. Qual é a ideia de Paulo aqui? Paulo não está sendo contraditório, irmãos. Paulo está dizendo, nós temos liberdade, mas não use da liberdade para libertinagem. Eu posso comer a carne que foi sacrificada lá no templo e está sendo vendida no mercado? Posso, porque ali está sendo vendida, comercializada, e a minha preocupação é comprar a carne. Mas eu posso comer a carne lá no templo? Não, porque lá ele se reúne com o fim de adorar. Porque lá você pode escandalizar seu irmão. Porque lá você pode ser tentado a voltar às antigas práticas. Então, nós temos liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo quer trazer para nós aqui equilíbrio, maturidade. Tem coisa que compete ao crente fazer, tem coisa que não cabe ao crente, irmãos. É simples. É muito simples isso. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Chegar ao mês de São João, como eu já falei aqui, você comer seu milhinho assado, comer sua pão, com o ano todinho. Bom conselho é uma benção. Estamos no mês de setembro, agora que está tendo milho. É a bênção de Deus. A gente não vai fazer pamonha, canjica, mas menino, não faz se não tiver tempo. Se tiver, nós faz. Nós compra, a gente come. Uma bênção. Aí chega o mês de São João, dia 24 de junho, você ganha um saco de milho. Aí você, não vou acender hoje a fogueira. Ou, não vou acender hoje o fogão de carvão, não, passar esse milho, não, porque, né, vai que seja pecaminoso. Não, você pode acender na sua casa, seu foguinho de carvão, assar seu milho, fazer seu churrasquinho, comemorar com sua família a bênção do alimento. Mas você vai descer para a festa? Você vai botar bandeira na sua casa? Vai botar um monte de chapéu espalhado? Vai botar palha de coco? Vai fazer um arraial na sua casa? Nós temos liberdade, mas nem tudo nos convém. Veja, o cristianismo não é um caminho de proibição, porque a gente tem dois extremos. Os que são liberais, tudo pode, tudo faz, então não tem nenhum problema eu me vestir e ir para a festa, não tem nenhum problema eu dançar um forrozinho ali na rua, não tem nenhum problema eu botar um forrozão na minha casa, não tem nenhum problema. E aqueles que são extremistas, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer nem um milho no dia 24, porque é tudo do santo. Paulo nos apresenta um caminho de moderação, irmãos, não sejamos extremistas. E eu digo sempre, cuidado com os extremos, o diabo está sempre lá. Cuidado com esse negócio de nada pode. A gente tem dois extremos no meio dos cristãos. Aqueles que tudo proíbem e aqueles que nada proíbem. E a gente diz assim, não, a tua igreja pode fazer isso? Na minha pode. Já, rapaz, na minha não pode não, viu? Como se a vida cristã fosse baseada nas regras de uma igreja. E Paulo diz, nós não fazemos baseado nas regras de uma igreja. No final das contas aqui, com quem é que Paulo está preocupado? Eu não quero provocar zelo a meu Senhor. Então aproveita até para quando alguém assim, olha, tu vai para a festa, tu vai para o São João, tu vai para a missa de fulano de tal? Não vou não, não vou não. Aí vão dizer assim, é porque tu pastor não deixa? É? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nunca diga na sua vida, não, meu pastor não deixa não. Estou fora, viu? Estou fora desse negócio. Dê resposta de crente. Rapaz, eu não faço isso. Tem nada a ver com minha igreja. Eu não faço isso porque meu Deus não quer que eu faça. Então não limite as atitudes de crente às regras da igreja. Delimite as suas atitudes de crente ao padrão da palavra. Porque você seguindo o padrão da palavra, você pode estar aqui, você pode estar no sul, você pode estar no sudeste, você pode estar no oeste, você pode ir para o Chile, para a China, você pode ir para onde for. A palavra que vale aqui, vai valer lá. Não é a regra da sua igreja. A gente não tem aqui um padrão de regra. Eu já pensei muito em colocar umas regrinhas, às vezes, assim, dá vontade de colocar, né? Mas a pessoa só prega a palavra, por já chama a gente de ditador. Se eu colocar uma regra pendurada ali, pronto, já vão dizer que eu sou Kim Jong-un, né? Mas eu já tive vontade de botar assim, olha, quando vier para a igreja, não venha de mini saia, não venha com roupa decotada, não venha com calça apertando, não venha... Dá vontade de botar. Mas para quê? Você é crente, você está ouvindo a palavra.
Você sabe como deve se comportar. A gente precisa botar um conjunto de regras, isso pode, isso não pode. Lá no passado, muita igreja fez isso, viu? Muita igreja. O que é que pode nessa igreja? O que é que não pode? Não pode tomar Coca-Cola, não pode assistir televisão, não pode cortar o cabelo, não pode usar isso. Não. Eu tenho a palavra. É a palavra que me guia, não é a regra da igreja, a regra do pastor. Até porque a igreja muda, o pastor muda. Eu estou aqui hoje. Sabe lá Deus quanto tempo eu vou ficar aqui. Sou muito consciente disso. Muito consciente disso. Embora doa profundamente meu coração esse negócio de ficar se mudando, porque dói mais na minha família do que em mim, às vezes, a questão das filhas que vão crescendo no ambiente. Mas eu sou plenamente consciente que se Deus quiser levar para outro lugar, eu vou fazer a vontade dele. Eu vim aqui para fazer a vontade dele, não vim para me beneficiar. Então, vai vir outro pastor. Vai mudar o conselho da igreja. As coisas mudam. Já mudou várias vezes. Poderá lá para frente mudar, não sei. Deus é que sabe. Deus quiser me enterrar aqui, amém. Mas se quiser me enterrar no outro canto, amém. Eu quero ir para a glória, eu quero fazer a vontade dele. Você vai se basear numa regra minha? Loucura sua se fizer isso. Loucura. Mas a palavra não, a palavra de Deus ela é eterna. Ela não muda. Charles Spurgeon diz que a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal de amanhã. Nem saiu ainda, ela já atual, é a mesma. Muda pastor, muda igreja, muda cidade, muda gente, mas aqui permanece a mesma. A Bíblia diz, passará os céus e a terra e a tua palavra não passará. Ela permanece. Então, a sua vida deve ser regida pela palavra de Deus. Se for regida pela palavra, não importa onde você estiver, não importa quem é seu líder, não importa qual é a sua igreja, a palavra lhe guia. Então, não provoque zelo no Senhor. Finalmente, irmãos, finalmente, a queda vem para todos. Não há nenhum crente que não possa tropeçar. Nós tropeçamos. Palavra, pensamento, atitude. Muitos que nós admiramos, conhecemos a vida, o exemplar testemunho cristão, tropeçaram. Por isso, você que pensa que está em pé, lembre da palavra do versículo 12. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja para que não caia. Então, quando você estiver sendo tentado, lembre da oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Veja, na última petição, mas não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Aí diz, teu é o poder, teu é o reino, o poder e a glória. Junto à tentação, Deus provê livramento, porque Ele é poderoso, Ele é glorioso, e o seu reino dura para todo sempre. Eu quero então concluir pedindo que você abra a sua Bíblia, ou então pode jogar aqui na tela, em Hebreus 4,16. Diante da participação de cerimônias religiosas, lembre que nós não podemos provocar zelo no Senhor. Mas diante da tentação, lembre que em Cristo nós encontramos graça. Vamos ler juntos, por gentileza. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você for tentado, seja qual área for da sua vida, não importa. Lembre que no Senhor você vai achar graça, misericórdia, socorro para a ocasião oportuna. Porque Cristo viveu, irmãos, em pele humana. Ele sabe o que é se compadecer. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrer. E nele nós podemos encontrar graça e socorro para qualquer ocasião da nossa vida. Então, quando você for tentado a idolatria, tentado a práticas pecaminosas, tentados a desobedecer a Deus, busque a Cristo. Nele você encontra graça e socorro para a sua tentação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua instrução. Obrigado, Senhor, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. E nós somos, por ela, Senhor, alimentados, orientados, edificados pelo louvor da tua glória. Aplica a tua palavra à tua igreja, para que não venhamos provocar zelo no Senhor, para que não venhamos provar o Senhor,
para que não venhamos desagradar ao Senhor, mas que em tudo que venhamos fazer, possamos glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.